Gurizada, o negócio é o seguinte, teve um aspecto bem interessante da última entrevista coletiva do técnico do Grêmio, Renato, que foi concedida logo após a vitória da equipe contra o Cuiabá fora de casa neste meio de semana. Quando o Renato abordou e levantou novamente este debate e reacendeu esta discussão sobre a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Neste vídeo eu quero fazer esta análise junto com você. Foi legal essa manifestação do Renato, eu não estou aqui nem para concordar com as ideias dele, nem para criticá-lo por isso, mas o interessante é que a manifestação do Renato, que foi corporativa, defendendo os técnicos brasileiros, não há nenhuma dúvida disso, o que é legítimo, inclusive que ele o faça, mas reacendeu esse debate. Porque, de fato, nunca na história do futebol brasileiro tivemos uma presença tão intensa, tão maciça de técnicos de fora do país. Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero te convidar para que você se inscreva aí no meu canal, dá esta força, e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Se quiser receber notificações de novos vídeos, vai ali no sininho e ativa as notificações. Vou deixar também para você aqui o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, um pouco do meu dia a dia, gestão na Band, a ancoragem e debate dos donos da bola, os meus assados também. Vou deixar, inclusive, aqui durante todo o vídeo aqui, o endereço do meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanhe lá também, você é muito bem-vindo. Foi legal, o Renato deu uma declaração, foi questionado sobre o assunto, porque naquela semana o Kudê deixando o Internacional, aliás foi nessa semana, o Domi demitido do Flamengo, situações diferentes, e o Renato respondeu sobre a presença de treinadores do exterior aqui no futebol brasileiro desta forma. Lembra que o brasileiro ele gosta muito de copiar tudo que acontece na Europa. E nem tudo na Europa é o certo. E nem tudo que acontece na Europa dá certo aqui no Brasil. Então o Flamengo ano passado trouxe Jorge Jesus, fez um excelente trabalho e ganhou. Aí todo mundo quer ir na mesma linha do Flamengo. Não é bem assim. Não é bem assim. O treinador estrangeiro tem um problema muito sério com o jogador brasileiro. O sério que eu digo é, em primeiro lugar, a língua. Já falando português, muitas vezes a gente tem uma dificuldade porque o jogador entenda certas coisas do treinador. O treinador estrangeiro tem esse problema da língua, tem o problema de adaptação, tem o problema de resultados, tem o problema de conhecer o grupo dele e conhecer o futebol brasileiro. Não estou aqui nem para contestar a opinião do Renato, que eu acho legítima, e eu penso em alguns pontos parecidos com ele, e nem para respaldar também, porque eu não concordo integralmente. Mas tivemos aqui recentemente o Jorge Jesus, que eu acho que abriu este caminho, né, pelo menos com força, porque ele chega no Flamengo, ganha Brasileiro, ganha Libertadores da América, faz um grande trabalho. O Domi, que já passou pelo Flamengo e não deu muito certo. O Kudê, recentemente no Internacional, saindo como líder do Campeonato Brasileiro, mas foi mal em outras pontas, em enfrentamentos com o rival Grêmio, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, sequer disputou o título. E agora, na atualidade, nós temos Sampaoli no Atlético Mineiro, já passou pelo Santos, Abel Ferreira, português no Palmeiras, Ramon Dias, argentino no Botafogo, só não assumiu efetivamente ainda porque vai ter que ser submetido a uma cirurgia lá na Argentina, por enquanto tem um auxiliar lá, ele está comandando por telefone, por mídias digitais, e o português Ricardo Sá Pinto no Vasco da Gama. 4 agora, mas recentemente, se a gente colocar os outros, são 7. Nunca foi assim no futebol brasileiro. E o meu primeiro ponto de vista aqui é saudar isso. Eu acho legal isso. Eu acho bom essa troca de experiências. Eu até penso, e aí eu concordo com o Renato, que há um certo exagero, por exemplo, em se buscar treinadores do futebol brasileiro, do futebol português. Então o Jorge Jesus, já falei sobre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um bom técnico de futebol, gente. Eu não acho ele a última bolachinha do pacote, eu não acho ele nada fora da curva, e eu acompanhei boa parte da trajetória dele no Benfica, no Sport, antes dele trabalhar no futebol brasileiro, mas ele pegou um grande grupo e ele fez o seu grande trabalho da sua carreira justamente no Flamengo, foi o ápice da carreira do Jorge Jesus. Não, ele não é bobo, ele não é burro, ele é um treinador inteligente, mas eu só não acho ele extra classe. O Domi agora, por exemplo, o que o Flamengo fez com o Domi? O Flamengo é a mesma coisa que você querer contratar o Barack Obama para ser gestor e contrata o assistente dele, com o Domi, que é um treinador cuja biografia cabe numa caixa de fósforo. Estava lá no futebol norte-americano, tinha tudo para dar errado, como realmente deu. O Flamengo parece que focou assim, nós queremos um técnico estrangeiro, mas espera lá, no futebol do exterior tem grandes profissionais
E tem profissionais ruins. Aí eu fecho com o Renato. Não é assim sair importando todo mundo e achar que vai dar certo. O Josualdo Ferreira no Santos no ano passado, por exemplo, no meu entendimento, não fez lá um grande trabalho. Mas também é verdade que pegou um clube completamente desarrumado. Eu elogio o trabalho do Aguirre recentemente no Internacional, acho que ele fez um bom 2015, foi campeão gaúcho batendo o Grêmio do Filipão, foi semifinalista da Libertadores da América, mas pecou na preparação para o jogo final, ele e os dirigentes da época. O Cudê fez um bom trabalho no Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, mal classificado na Libertadores, só 2 times passaram para a segunda fase com campanha inferior ao Internacional, classificado na Copa do Brasil. A gente não sabe o que ia acontecer, e mal nos enfrentamentos com o rival Grêmio. 4 derrotas e apenas 2 empates. Tem o Ramon Dias agora chegando para o Botafogo, o Ricardo Sapinto, português, já está no Vasco. Eu acho que é um certo exagero essa busca desenfreada por treinadores do futebol português. Jorge Jesus, Josualdo, Abel Ferreira e Ricardo Sapinto. Será que o futebol português tem tanto assim a nos ensinar? Divirjo. Não acho. Tenha tantos bons treinadores. Agora, onde eu vou de encontro à opinião do Renato, onde eu divirjo? Eu não, em linhas gerais, eu não gosto do trabalho dos treinadores brasileiros. Eu acho que eles ficam muito abaixo, eu acho que eles não se preparam, eu acho que na grande maioria, eu estou generalizando essa crítica, eles não estudam. A safra dos grandes nomes está ficando enferrujada, ultrapassada. Vem uma safra nova, veio uma safra intermediária aí, como o Jair de Oliveira, o Guto Ferreira, que eu, no meu entendimento são bons nomes, Wagner Mancini, são bons nomes, mas não mais do que isso. E agora tem uns novatos surgindo aí, o Odair já está há um bom tempo no mercado, o Lisca, há profissionais fazendo aí um bom trabalho. Mas é cedo para a gente definir. O Lisca, por exemplo, eu acho que esse tem um horizonte longe. Adequando um pouquinho o seu temperamento, eu até sugeri aqui, quando o Internacional perdeu o Eduardo Cudê, que a direção apostasse no Lisca, e não no Abelão, que é de uma outra safra, um multicampeão, muito vencedor, mas que eu não sei se está atualizado como o Inter precisa e se ainda tem a ambição, a chama pela vitória, que eu vejo, por exemplo, no Lisca, mas que eu não sei se o Abel tem. Mas eu quero dizer que eu acho elogiável que se busque treinadores de outros países. E eu acho a safra de treinadores do futebol brasileiro, neste momento, ela é, digamos, mediana. Por motivos que eu aqui já aleguei. Tanto é que a gente está vendo no cenário mundial argentinos se dando bem no futebol europeu e brasileiros renegados, não são nem buscados. Ah, mas é a questão do idioma. Sim, eu sei, temos treinadores no futebol brasileiro, treinadores brasileiros natos aqui que não sabem nem falar o idioma português direito. É uma verdade. Muito menos tem conhecimento de outro idioma. A gente sabe que o Tite se prepara para isso. Encerrada a sua passagem pela seleção brasileira, que ele gostaria de ter uma oportunidade num gigante do futebol europeu. Aliás, o Tite tentou fazer esse movimento antes de chegar à seleção brasileira. Eu há muito tempo gostaria que a própria seleção brasileira tivesse um treinador de fora. Mas um grande nome. Um Klopp, por exemplo, que no meu entendimento o Jürgen Klopp é o melhor treinador do futebol mundial, eu acho isso desde os tempos em que ele estava no Borussia Dortmund, ou o Pep Guardiola, não vamos achar um mais ou menos de colocar. Né? O Simeone, talvez, mas a gente sabe que ele não quer, neste momento, trabalhar em seleção, foi convidado para a seleção argentina, foi sondado e preferiu ficar no Atlético de Madrid. Então, assim, eu gostaria de ver o futebol brasileiro importando ainda mais treinadores para que a gente pudesse ter aqui novas aplicações, novos conhecimentos táticos. Eu acho que essa troca de cultura no futebol é muito positiva e muito saudável. Nesse ponto, eu discordo do Renato. O que é interessante é o debate. Isso eu acho saudável e muito bom. Mas, numa primeira avaliação, sem exageros e sem achar que qualquer técnico estrangeiro é melhor que um técnico brasileiro, sem este excesso, sem este exagero, me agrada sim esta ideia de técnicos de fora do país trabalhando aqui. Te inscreve no meu canal, ative as notificações e gostando do vídeo, deixe aí o seu like, tá aqui o meu Instagram para você me seguir lá, Meneghetti Jornalista. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.